Primeiro, obrigada, pessoal, pelo convite. Eu sou uma fã incondicional de ensino técnico, vocacional. Tenho pesquisado muito sobre isso, então acho que eu não podia estar mais feliz de estar aqui, tá? Espero que seja só a primeira vez de vários encontros, tá? Eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar. É bem variado. Eu fiquei ontem hiperventilando sobre o que eu deveria colocar ou não. Acho que tem um tópico aí de diversidade, tem um tópico de alfabetização digital, tem um monte de coisa que eu queria conversar com vocês. E aí eu vou tentar monopolizar a palavra por uns 40 minutos e aí depois a gente discute, tá? Eu comecei contando essa história para o Mauro ali no escritório, mas acho que não faz um mês eu estava em Princeton. Eu fui para um evento fora e a reitora me convidou, a Jill, que é uma feminista, acabou de assumir Princeton, e começou a questionar algumas decisões da Ivy League, que são as 8 maiores universidades dos Estados Unidos. Então, Brown, Harvard, todas essas teoricamente famosas, né, pela qualidade técnica lá nos Estados Unidos, e ela começou a questionar algumas coisas. E aí ela pediu que eu fosse participar do hackathon deles, então ser júri do hackathon e fazer um workshop de Coding for Fast Prototyping. Então eu sou programadora de formação e aí ela viu o workshop, enfim, convidou, eu cheguei lá e para mim foi muito chocante perceber que nem eles eu consegui entender como que eles vão educar para o século XXI. Eu cheguei na sala e era uma sala bonita, tava todo mundo em roda, já fiquei feliz porque não era a carteira, né? A posição tradicional, falei, porra, achei legal. E aí eu pedi para eles fazerem duplas. E aí os alunos não sabiam o que fazer. Tipo, galera, olha para o amigo do lado. Pode ser esse aqui? Ai, professora, a gente prefere que você faça. Eu, tipo, gente, isso aqui é um workshop que não conta para a nota de vocês. E vocês estão com medo de fazer dupla. Tipo, vocês vão sobreviver como no mundo aí fora? O mundo não é só a sua nota normalizada. Aliás, esse seu GPA aí não vai servir para nada. Século XXI, você não sabe nem se você vai ser isso que você está estudando. E aí vários estavam fazendo direito e tal, e estavam tentando entender como aprender programação. E provavelmente eles não iam trabalhar com o que eles estavam estudando naquele momento. E aí a gente teve uma super discussão sobre isso. E a reitora estava assistindo e ela falou, Camila, é por isso que a gente está com medo. A gente percebeu que a gente está ficando para trás do ponto de vista de bons profissionais para o mercado. A gente tem olhado para essas pessoas como pessoas extremamente técnicas, e é por isso que eu fiz essa foto do meu stories do Instagram, porque eu nunca vi nenhum hackathon parecido. Tecnicamente, absurdo. Eles em 36 horas fizeram coisas que eu nunca vi, óbvio que tem, inclusive, tem uma liberdade de custo. Então, por exemplo, tinha um monte de Muse espalhado na mesa. Não é um dispositivo caro, $200, mas tinha uma mesa que você podia pegar o que você quisesse. E, de alguma maneira, os alunos começaram a tentar hackear aqueles dispositivos e dali que surgiram as ideias. Então, tecnicamente, eu não vi nada parecido. Essa turminha aqui, que foram os vencedores, eles pegaram esse headband que é usado para exercício físico. Então, ele mapeia as ondas cerebrais para ver se você está meditando. Aulas de yoga tem usado para quando você está correndo, para ver se você está contraindo os músculos certos. Enfim, ele consegue fazer um eletrocardiograma, cefalograma, só com a fitinha. E aí eles sacaram que talvez isso não precisasse ser só para exercício físico, e eles transformaram isso num dispositivo de aprendizagem. Então, eles punham e pediam para você assistir várias aulas com aquilo na cabeça, e aí depois de 3 ou 4 dias eles conseguiam chegar numa certeza quase de como você aprendia melhor, se você era visual, se você era auditivo, qual era o melhor formato de aquisição dessa informação, baseado nas suas ondas cerebrais gama, enfim. E aí eles conseguiram, em 36 horas, provaram a POC, mandaram para o Muse, a Muse já respondeu falando, tipo, cara, bora, vem aí, cola aí. Enfim, então, tecnicamente, não dá para negar que a gente tem um avanço grande aí. Só que esses alunos fizeram isso no contexto de hackathon. E quem ganhou não foi, e foi outra provação da Gil. Os grupos de Princeton, os grupos da Ivy League foram muito mal. Essa galerinha aqui era de um community college do Canadá.
E eles estavam tipo, porra, velho, que merda. A gente pega a galera, pica, acha que são eles que vão ganhar, a gente faz o hackathon meio para aparecer enquanto a Ivy League, e aí quem ganha é um Community College do Canadá, que merda. Mas isso também é uma reflexão de como a gente está criando a galera da Ivy League para resolver certos tipos de problemas que não são os que sobraram, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí, muito rapidinho, eu acabei me envolvendo com tecnologia por uma questão de diversidade, porque eu era a única menina da minha turma em ciência da computação no IME. Durante a graduação e o mestrado, eu sempre era a única menina da mesa. E me incomodava muito perceber que isso era um problema estrutural. Que não necessariamente não era porque as meninas não queriam estar ali, mas porque a sociedade em entorno inteiro fazia ela ir para outras carreiras. Então, as meninas não tinham, por exemplo, um apelo para vir fazer ensino técnico. Todos os meus amigos da faculdade já sabiam programar, chegaram na faculdade de ciência da computação sabendo programar, porque por terem demonstrado esse desejo antes, o pai falou, acelera aí que você é ritmo de família, amigão. Vai fazer ensino técnico. E apesar de... Meu pai era programador, é programador ainda, mas apesar de ter demonstrado muito cedo que eu queria fazer isso, eu tipo, queridinha, tá tudo bem, fofinha, fica aqui de boa. A gente ainda cria meninas e meninos de um jeito muito dicotômico, o que também não colabora para a diversidade, tá? E aí, durante a graduação também, eu não sei quantos fizeram faculdade técnica, né, na área de STEM, mas você pegar os primeiros livros de programação, todos os exemplos, e eu lembro até hoje, eu conto essa história, porque da época eu não tinha tanta clareza, mas hoje, olhando para trás, meu primeiro exercício programa era fazer um jogo de pôquer no terminal. E aí eu, tipo, pôquer, eu sei o que é, mas eu não sei as regras. E aí eu levantei a mão numa boa, assim, tipo, professor, você tem aí as regras do pôquer? E aí a turma inteira veio abaixo, tirando sarro do fato de eu não saber o que era pôquer. E aí, de alguma maneira, a média das meninas não sabe o que é pôquer. A gente não vai se encontrar na quarta-feira à noite para jogar pôquer. Então, tinham duas barreiras aí para a gente quebrar. E isso se repetiu ao longo da faculdade inteira, tá? Nos livros de teoria, os exemplos eram todos com viés de gênero, tá? E talvez poucas pessoas percebam, porque ainda tem poucas meninas fazendo esse tipo de faculdade. Enfim, a gente ainda tem um gap muito grande de STEM. Hoje gira em torno de 12%. Eu me formei sozinha, então eu sou 3,7% da turma de ciência da computação de 2014. Depois já emendei lá, a gente podia fazer mestrado trilha. Fiz o mestrado quase que junto com a faculdade. E sabia que queria dar aula. No meio do caminho apareceu o Google e eu fui morar fora logo que acabei a faculdade, fui morar no Vale do Silício e acho que foi lá que caiu minha ficha que eu ia ter que fazer do meu jeito, que talvez eu não coubesse naquela carreira acadêmica tradicional. Voltei, terminei o mestrado, comecei a dar aula no INSPER e assim nasceu a Mastertech, que é uma escola de habilidades do século XXI, muito inspirada nos bootcamps americanos. A gente, há 3 anos atrás, começou a ler um gap de mercado durante a crise de 2016, principalmente. A gente percebeu que tinha um nicho aí que talvez a gente pudesse explorar. A gente começou bem focado em tecnologia e bem focado em B2C, que a gente fala, que é direto para o consumidor final. Então, a gente fez um site e achou que as pessoas estavam super maduras para comprar cursos não formais. Erramos horrivelmente. O primeiro ano foi muito difícil, porque a gente ficou tentando martelar isso na cabeça das pessoas e deu bem errado. E aí, no segundo ano, a gente começou a receber muito flerte de corporações que estavam olhando para esse futuro do trabalho e vendo que o workforce estava ficando para trás. Então, hoje, 80%, a gente acabou dando pé nisso, e 2017, 2018 foi um ano onde 80% da nossa operação e faturamento foi com viés corporativo. Então, a gente pega, por exemplo, o Itaú da vida, que é um dos nossos maiores clientes, e eles estão passando por essa revolução digital, só que eles têm 5 mil programadores COBOL para mainframe. A partir do momento que eles vão começar a virtualizar tudo, ir para cloud, ir para Java Web, ou essa galera, eles iam ter um passivo filha da puta, porque são 5 mil programadores, aí eles falam, quer saber, vamos pegar esse passivo aqui, vamos investir neles e ver se eles não conseguem ocupar essas vagas sociais, que eu também não tenho gente do mercado para programar em Angular, para programar em Java, para fazer DevOps e NoOps. Então, vamos fazer esse shift de workforce. Então, hoje a gente faz isso para quase todos os bancos, que talvez seja a virada mais drástica, muito para o varejo.
Então, hoje, 80% do nosso faturamento e operação é para a corporação em tecnologia e negócios digitais. Então, esse modelo mental de agilidade, movimento ágil de software, esse startup way of life que a gente fala. Então, hoje, a gente tem feito bastante isso, tá? Estou fazendo doutorado agora, tentando entender como que a gente vai canalizar um pouco melhor e fazer isso dentro da Poli. Não é a missão mais fácil do mundo, a gente toma tapa de tudo que é lado, assim como o mestrado também não foi o mais fácil do mundo fazer dentro do IME em educação, mas a gente vem tentando. No mestrado, a gente tentou estudar como que a gente podia ressignificar os pilares da educação, principalmente da teoria francesa, para um contexto digital. Então, imagina tentar emplacar uma tese dessa no IME, foi bem tranquilo, imaginem. E agora a gente quer se ferrar de novo, então eu estou na Poli tentando entender como que a gente cria um contexto de STEM um pouco mais flexível para esse novo modelo de trabalho e esse lifelong learning. Vamos ver o que vai dar. Mas a primeira provocação que eu queria trazer, pessoal, é que a gente ainda fala muito de tecnologias educacionais. E eu queria tirar um pouco o foco disso e olhar um pouco para a educação de tecnologia, para letramento digital, para alfabetização digital. Eu escrevi acho que há uns 2 anos atrás, um texto e fiz um TED sobre isso, e aí todo mundo começou a associar o termo ao Mastertech, que é os tais dos escribas digitais. O termo não é meu, mas em português acabou ficando famoso por causa do TED. E a gente olha para o momento que a gente está vivendo, o momento histórico que a gente está vivendo com o digital, com o mundo digital, remonta um pouco o que a gente viveu com os escribas digitais, onde a gente terceirizava essa formalização da história e não se preocupava em ler e escrever e achava que a gente não precisava saber ler e escrever para o desenvolvimento econômico da humanidade. E aí a gente criou uma função específica para essa pessoa, que eram os escribas, certo? Os copistas depois. E a gente está fazendo mais ou menos isso com o mundo digital. A gente não entende muito bem, a gente acabou virando massa de manobra, e eu nem vou entrar no tópico política, mas para mim fake news e essa eleição atual foi muito baseada nesse analfabetismo digital. Independente se a gente concorda ou não, as pessoas ainda se chocam com o fato da gente fazer um fake news em 5 minutos, pessoal. E isso não é só a juventude, é executivo do banco, você entra lá, dá um inspect, muda o header da notícia, tira um print, manda no WhatsApp da família em 2 minutos, e as pessoas podem desmaiar no chão, falam, puta que pariu, não sabia que era assim. Então, a gente está literalmente tendo que assumir os riscos de ter uma sociedade analfabeta digital, que baixa o VPN à torta e à direita, e que acha que está tudo bem não entender o que é internet, o que estão fazendo com os meus dados, que não discute isso. Então, a gente está meio que remontando essa época dos escribas, do que não é saudável. A gente entende que programação e esse letramento, que vai muito além de programação, vai ser essencial para a gente conseguir, de fato, passar por essa revolução, por essa 4ª revolução industrial aí que a galera está falando. E mais do que isso tem um descasamento muito grande entre a maneira como a gente faz educação. Então, as 2 provocações aqui, a gente está cagado em conteúdo e forma. Tá? Resumo da ópera é esse. A forma e o conteúdo estão defasados. A forma, porque hoje a gente critica a colaboração em sala de aula, então não pode olhar para o lado, eu vou marcar com caneta vermelha se você conversar com seu amigo. A gente ainda cria uma sociedade muito pouco curadora do próprio conhecimento e só passiva, é uma educação muito passiva. Então, para mim, o principal trauma da minha vida é biologia, pessoal, porque humanas eu tenho uma irmã gêmea, que é professora de português. Então, imagina, eu sempre fui bem em humanas porque ela ia bem, e ela sempre foi bem exatas porque eu ia bem. Mas biologia não tinha trigêmea para ensinar biologia. Então, foi meu trauma do colégio, foi biologia. E para mim era muito desconexo eu ter que decorar coisas sobre características. E olha que na minha época nem tinha o Google tão bom quanto é hoje, mas eu fico olhando para meus primos pequenos. Cara, se ele tirar uma foto de uma planta, ele tem mais informação do que qualquer livro. Por que a gente ainda segue pedindo para decorar se é mamífero, se não é? Foda-se. Ensina ele a ser curador dessa informação, sabe? Não foi-se o tempo em que a gente precisava decorar essas coisas. Então, eu tenho fortes críticas, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, sobre a forma como a gente ainda educa, tá? E tudo isso acontece, talvez seja catalisado por um troço que a gente chama de tecnologias emergentes. E o nome emergentes, ele é muito bom.
Porque são tecnologias e são conhecimentos que ainda não se provaram, mas se a gente não estiver preparado para isso, a gente vai ter problema. Porque a gente hoje olha, e aí, galera de exatas pode até entender um pouco melhor isso aqui, mas quando a gente coloca uma curva linear e uma curva exponencial, o início da curva exponencial, ela não é melhor que a linear, certo? E aí a gente gera um desapontamento, porque tipo, Camila, você fica aí falando de drone, então não vai ter que programar, mas eu ainda tenho problema com o meu 3G, eu tenho que ligar na Vivo para ficar implorando para meu Wi-Fi funcionar direito. Eu ainda não vi drone entregando coisa na minha casa, eu ainda não imprimo os meus móveis e a minha comida. A gente está passando bem por essa fase de desapontamento. De tipo, cara, será que vai virar mesmo? Não vejo um robô limpando minha casa, cacete. Ainda tem que arrumar, ainda tem que brigar com os meus filhos. Que saco. Mas a gente tem que entender que a gente está passando pela transição de muitas tecnologias. E cada vez mais a gente vai ter que sacar que o mundo nunca vai ser menos digital do que é hoje e tão lento quanto hoje. Isso só vai piorar. Então, se a gente não se preparar, a gente vai ficar para trás muito rápido. Muito rápido. Tá? A gente já vê hoje isso. Uma das meninas que trabalha comigo hoje, a Camila, a Camila não fez colégio, o pai dela fugiu da polícia até ela fazer Enem, tá? Porque na cabeça dele a escola estava matando a educação da filha dele, ele foi homeschooler também, e tirou a filha dele com 12 anos da escola. E a Camila é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, uma das pessoas mais autônomas, mais resilientes, e hoje, ela passou em medicina, foi fazer faculdade, falou, mano, vou morrer aqui, não vai dar. Isso aqui não é pra mim, não. E agora ela vai fazer uma faculdade no Vale do Silício que chama 42. Que é peer-to-peer learning, que não tem professor, que não tem custo. O único custo é tudo bancado por um italiano que tem 1.024 computadores espalhados num campus e você pode ficar até 3 anos bebendo daquela fonte enorme. Formaram-se as primeiras turmas e tá todo mundo querendo contratar e as empresas vão lá bater e falar, pelo amor de Deus, cara, vem trabalhar comigo. Se a gente não começar a olhar para esse novo modelo, a gente vai ficar para trás e não vai dar tempo de correr atrás. Porque a hora que a curva exponencial cortar, é um pouco o que aconteceu com o smartphone. Alguém não usa smartphone nessa sala? Hoje a gente fica desconectado. Por mais que a gente tente, né? A gente acha super disruptivo ficar 20 dias de férias com o celular desligado. Eu nunca consegui o feito, mas tem gente que consegue até e já é super descolado, certo? A gente hoje já cruzou, em alguns anos a gente já cruzou essa... Alguém se imagina trabalhando sem ter o computador? Algumas coisas já não fazem mais sentido porque essa curva já ultrapassou. E aí eu queria fazer a segunda provocação, que hoje a gente se preocupa muito com resposta. E talvez a gente não tenha as respostas ainda. O que a gente tem que fazer são perguntas. E aí eu vi você comentando do livro do 21 lições do século XXI. E o Harari, ele escreveu Sapiens e Homo Deus. E esse livro, cada capítulo é uma disrupção que a tecnologia vai fazer. E ele faz reflexões incríveis, então quem puder leia. E um livro bem mais velho, o do Harari é bem novo, tá? Que é do Pablo Neruda, que ele fala sobre o livro das perguntas. A gente cobra muito do século XXI resposta. Mas, na verdade, a gente não está ensinando a gurizadinha a fazer pergunta. E aí, se eu entendo que a validade média de uma habilidade são 3 anos, ferrou, né? Porque ele investiu 5 numa formação de engenheiro. Aí, quando ele sai da formação... Eu, por exemplo, fiz USP, certo? Eu fiz... A cada 10 anos, tem revisão curricular. 10 anos. Em ciência da computação, 10 anos é o suficiente para eu aprender Fortran e COBOL e não aprender nada do que eu uso hoje. Então, eu fiz o último currículo, eu fiz o currículo eu entrei em 2010, fiz o currículo dos anos 2000, pessoal. 2000, ciência da computação era COBOL e Fortran. E C, tinha C também. E hoje a gente usa Node, Angular, React, tudo que eu nunca vi na faculdade. Eu não vi web na faculdade, pessoal. Não tinha programação web. Então, a gente vai ter que repensar como é que a gente vai ensinar esses alunos a fazer as perguntas certas e não necessariamente dar as respostas para eles, tá? E aí, a gente
olha para a gente mesmo. Alguém conhece essa figura aqui? E eu falo sempre, o Fábio, hoje é o meu par lá no Mastertech, é meu braço direito, e a gente fala muito sobre como a gente, quando olha de dentro, a gente tem percepções muito distorcidas. Essa figura aqui foi feita pela psicologia, ela chama homúnculo. E ela retrata exatamente o que a gente sente. Então, quais são as partes mais sensíveis do ser humano? Então, hoje a mão é a parte mais sensível, a boca, a língua. Só que quando a gente é perguntado, a gente tenta questionar, a gente sequer sabe quais são os nossas próprias partes sensíveis. A gente ainda tem uma visão muito distorcida da realidade e do que de fato a gente é. Então, por isso que é importante que a gente olhe em volta, que a gente colabore, que a gente peça ajuda, que a gente entenda que a gente não tem as respostas da gente mesmo. Imagina, que dirá de uma organização que tem 165, que está em 165 municípios e 66 municípios, FATEC e ETEC. Cara, olha o tamanho disso, qual a chance da gente não errar? E a gente nem precisa querer acertar. Mas é importante que a gente reconheça que existe uma dissonância muito grande entre o que a gente é e o que a gente pensa que é. Tá? Outra provocação que eu queria fazer para vocês, pessoal, e eu acho que vocês, mais do que ninguém, conseguiram formar isso aqui, que é uma rede. Mas cada vez mais a gente vai ter que se valer disso. Foi-se o tempo em que a gente tinha um mindset de escassez. E que só a minha máquina pública, só as minhas ETECs, só as minhas FATECs. Foi-se o tempo em que isso era necessário. Hoje, com tecnologia abundante, com muito conhecimento, a gente vai ter que se valer do poder das redes, tá? De novo, vou voltar no assunto eleição, porque eu sou casada com um trader, pessoal, economista do INSPER tradicional, trabalho de TED todos os dias. E eu estava em pânico, tá, com a eleição, enfim, e ele todo dia falava, Camila, calma. Não começou ainda a campanha. O Alckmin tem 7 minutos de TV. Nunca! Nenhum presidente com tanto tempo de TV perdeu, tá de boa. De boa, fica calma, porque estão fazendo esse escândalo. E eu escutei isso durante o mês principal, o último mês de campanha. E para mim, a eleição do Bolsonaro, pessoal, foi alguém que soube ler. Não sei se o mérito é dele, se é da equipe dele, whatever. Mas ele soube ler que os tempos mudaram. Foda-se TV, pessoal. Foda-se TV, ninguém tá vendo aquilo mais. Tá todo mundo nas redes sociais, tá todo mundo lendo notícia nos apps. Acabou. E ele, sabendo ler isso, conseguiu se eleger. Tudo bem? Vamos todo mundo lá pro debate da Globo. Não, eu vou fazer live no Facebook. Vou fazer live no Facebook, é aqui que a galera tá cagando pro Globo. Tá? Ele soube ler o poder das redes, pessoal, e basta a gente dar um passo, e não é só isso no mérito do Bolsonaro, tá? Mas é toda uma convergência. A palavra do ano de 2018 foi essa aqui, youthquake. Numa tradução livre, seria terremoto jovem, certo? E Oxford colocou ela como palavra do ano e colocou como significado a influência das pessoas jovens que estão articuladas em rede, que estão tomando ações culturais, políticas e sociais. Então, foi esse tempo também que a gente podia colocar algum embate geracional. Se a gente não conversar, se a gente não entender que essa juventude tem poder e que ela chega muito mais preparada, talvez com muito menos soft skill, com zero capacidade de concentração, com dificuldade de relacionamento, mas ela chega com conhecimento e ela tem acesso a coisas que a gente não tinha. E eu me coloco nessa porque talvez a minha tenha sido a última geração que ainda ganhou o básico dos avós. Eu ainda cheguei a olhar, abrir índice, fazer trabalho na folha ao maço. Hoje as pessoas não sabem o que é isso. Acabou. Essa geração já não viu mais. Os meus alunos da graduação já não viram isso. Você pede para escrever numa folha sulfite, a galera não tem letra para escrever em folha sulfite, pessoal. Você pede tipo, galera, por favor, se concentre nessa letra, porque não dá para ler essa porra. Porque ele não treinou, não sabe escrever de letra cursiva. Então, a gente tem que olhar para essa juventude, óbvio, com senso crítico de que os milênios têm um senso de urgência e tal, mas que eles têm muito a agregar, principalmente entendendo como articular essa rede, tá?
E a gente lá no Mastertech, a gente sempre fala que a gente não sabe ler futuro, mas a gente talvez tenha um pouco mais de liquidez para poder testar. Então, enquanto a gente não é aprovado pelo MEC, então a gente não precisa seguir nada. O que é ótimo, porque eu posso abrir um curso de uma semana para outra. A gente, por exemplo, começou a ver o movimento de Fashion Tech emergir no Brasil. Lá, Milão, não sei o que, umas roupas lá inteligentes. Falou, quer saber? Vamos montar um curso? Vamos. Em 2 semanas ele estava de pé, com todas as professoras que não têm nem graduação, mas são blogueiras influentíssimas. Tá bombando. Tá? Então, o fato da gente não ser regulado pelo MEC facilita muito. E eu sei porque hoje, dentro do INSPER, a gente acabou liderando um pouco o movimento dos cursos de engenharia do INSPER e toda a regulamentação. A gente se fudeu lindamente. Eu tenho histórias homéricas para contar para vocês. A gente decidiu não regular pelo MEC. Tá? Então, não é que a gente é futurólogo ou que a gente sabe o que está acontecendo. É que como a gente pode testar, talvez a gente tenha as respostas antes. Então, essa coisa de imersão, menos tempo, nanodegrees, a gente vem testando há mais tempo, só isso, tá? Não é que a gente tenha resposta para as coisas. E aí eu queria também só abrir um parênteses aqui, porque a gente fica falando de inovação, inova, e muita gente acha que inovação quer dizer botar abaixo o que a gente tem, cagar para tudo isso e começar algo do zero. E a gente fala muito lá no Mastertech, nas empresas, principalmente para a gente ficar atento ao possível adjacente, tá? Que é um conceito onde, e o Mauro fala sobre isso e de maneira brilhante, mas como é que com o que a gente tem a gente pode fazer algo diferente, tá? Não adianta nada eu ir lá inventar o computador no século XVII se eu ainda não tinha como entregar ele. E eu uso esse exemplo talvez porque seja o mais cotidiano da minha vida, eu trabalho com computador todo dia. Pessoal, no século XVII, a máquina de bobagem nunca chegou a ser construída. Ela foi conseguir ter possibilidade de ser construída fisicamente no século XIX só. Adianta eu criar esse nível de inovação, que ainda é infactível? Não, porque aí eu vou ter que quebrar tanta barreira que eu nunca vou entregar nada. Então, talvez seja importante olhar para o tamanho dessa máquina que vocês têm aqui, olhar para os possíveis adjacentes. Já dá para fazer nanodegree? Vamos fazer. Já dá para fazer trilha? Vamos fazer. Porra, no Centro Paula Souza, os professores são humoristas. Vamos pegar uma galera de mercado foda? Vamos começar a olhar para outros modelos de professores, outros modelos de contratação? Isso tudo é possível adjacente de vocês e quanto mais rápido... Você quer incluir mulheres? Eba! Quanto mais rápido a gente conseguir entender... Tudo ótimo. Quanto mais rápido a gente conseguir entender quais são esses possíveis adjacentes que a gente tem nas nossas áreas e dentro da máquina do Centro Paula Souza, mais rápido a gente vai entregar valor, tá? E aí tem um monte, talvez a melhor referência desse assunto seja o livro do Steven Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias, porque ele desconstrói bastante essa coisa de revolução, de ter que ser muito inteligente, de ter que ser, oh meu Deus. E ele só bate na tecla de que a gente tem que ficar atento para as oportunidades e olhar para o que já é possível, tá? Então, que eu fico muito feliz de ver o que vocês estão construindo aqui dentro de Inova, que eu tenho acompanhado um pouco mais, porque para mim é o tipo de inovação certa do possível adjacente, e não essa coisa descolada da realidade que talvez nunca saia do papel, tá? Queria fechar parênteses. E aí, antes da gente abrir para a discussão, eu queria trazer um conceito e aí eu queria conversar com vocês. Porque, para mim, a grande distinção que a gente vai ter que fazer nessa nova educação é que os problemas simples e os problemas complicados já estão resolvidos. Grande parte dos problemas simples da humanidade já foram. Os problemas complicados, a gente já arrumou teorias e teorias para gerenciar eles. Só que agora a gente vai ter que começar a resolver o problema complexo. Tem um quarto tipo de problema aí que vai ser pior ainda e que a gente vai ter que ensinar pessoas a resolver isso nessa nova economia. Então, quando eu falo de problema simples, pessoal, e aí eu vou dar exemplos, porque acho que é a melhor maneira da gente explicar. Quando eu falo de problema simples, eu estou falando de problemas que têm uma solução clara. Certo? Problemas que eu já consegui ter várias receitas, vários métodos, e que eu sei o que é melhor e o que é pior, porque como eu tenho o molde final, está resolvido, certo? Então, coisas extremamente técnicas, como fazer um molde, forjar alguma coisa, isso são problemas simples, tá bom?
E talvez um exemplo, uma associação que a gente sempre faz é achar que simples quer dizer fácil, e não necessariamente, tá? E aí um exemplo bem egoísta que é fazer um bolo. Eu cozinho extremamente mal. Mas não consegui ainda destravar essa habilidade em mim, tá? Mas ainda assim, só porque é difícil para mim, fazer um bolo não deixa de ser um problema simples. Porque, apesar de ter pouca expertise, eu olho para um bolo preto saindo do forno e falo, ferrou. Alguma coisa aconteceu, isso não é um bolo de fubá, deu errado. Mas ainda assim, fazer um bolo de fubá continua sendo simples, porque eu tenho um modelo para comparar no final. Tudo bem? Quando a gente olha para problema complicado e complexo, aí a coisa começa a mudar de figura. Por quê? Eu exijo uma experiência relevante para eu conseguir avançar, tá? E aí também 2 exemplos que facilitam bem esse entendimento. O problema complicado, pessoal, é aquele que a experiência é suficiente. Então, se você, por exemplo, pensar em lançar um foguete, tá? Lançar um foguete claramente não é simples, porque não existe uma resposta final, tem vários pontos de melhoria possíveis, você ainda não tem um lastro grande de certo e errado, mas depois que você mandou um foguete para a luz, o segundo é mais fácil, o terceiro é mais fácil, o quarto é mais fácil, o quinto é mais fácil. São aqueles típicos problemas que você contrata alguém no mercado para resolver para você, entendeu? Tipo, ajustar finanças. Porra, se o cara conhece coisas tributárias do Brasil, você tira ele de um outro lugar, põe ele aqui, ele vai demorar, mas ele vai resolver, certo? Porque a experiência é suficiente. Agora, o que a gente tem que entender é que esses problemas já estão mapeados. O que a gente vai ter que começar a resolver agora é problema complexo. O problema complexo é aquele que a experiência é legal, mas ela não é suficiente. Um bom exemplo é abrir empresa. Não é porque eu tive uma empresa bem sucedida que a segunda, a terceira ou que a outra. Tá? Inovação. Fazer um projeto de inovação em organismos diferentes. Fazer inovação CPS é totalmente diferente de fazer inovação, sei lá, no SESI, no SENAC. Pode ser que uma pessoa que fez aqui não consiga fazer em outro lugar. Depende de muitas variáveis. Tá? Então, fazer projetos de inovação também são problemas complexos. E tem um último problema complexo, que é um exemplo que eu sempre dou, que é criar filho, pessoal. O típico problema complexo. Tá? Quem aqui tem 2 filhos? Alguém tem 2 filhos? Se você aplicar o algoritmo de criação A no filho A, o algoritmo A de criação no filho B funciona? Eles não vão ficar iguais, tá, pessoal? Sinto informar. E eu dou esse exemplo porque eu tenho uma irmã gêmea, como eu já falei pra vocês, que é idêntica a mim. E os meus pais, juro que eles tentaram, pessoal. Eu ainda vou escrever um livro, porque a gente é uma experiência científica, tá? Meus pais criaram a gente sobre o mesmo teto, no mesmo quarto, com a mesma roupa até os 12 anos. Juro por Deus. E a gente achava o máximo. Todo mundo fala, nossa, vocês traumatizaram. Não, a gente achava o máximo. Depois, quando eles começaram a trocar, a gente, vamos sair igual. Mas nós somos seres humanos completamente diferentes. Só basta dizer que ela é professora de português, que ama a rotina, ama. Acha maravilhoso ela poder dar aula das 7, ama. E deu errado, né? Claramente eu dei errado e ela deu certo, então criar filho é o típico problema complexo, tá? Minha mãe queria, o que ela mais sonhava que eu adorasse rotina, só que não deu certo. Tudo bem? Deu certo para sua mãe. Para minha mãe deu bem errado. Tudo bem, pessoal? E os nossos alunos vão resolver problemas complexos, certo? Mas mais do que isso, eles vão resolver problemas complexos do mal, pessoal. O que são problemas complexos do mal? São aqueles que envolvem tecnologias emergentes que a gente estava conversando, tá? São aqueles que vão trazer consequências drásticas para a humanidade. Drásticas, tá? E aí a melhor maneira que eu achei de explicar problemas complexos do mal foi usando esse vídeo. Esse vídeo é da Boston Dynamics, que é liderança em construção de robôs, tá? E aí você olha e, numa análise superficial, você acha que robô é o quê? O problema complicado, Camila, porque você fez o outro, de boa, tá tudo bem. E aí, pra galera de engenharia, sabe que não é nada fácil o cara sair do carpete, andar na grama e depois na neve. Sem regular nada.
É uma bosta. Equilibrar centro de massa em tempo real, pessoal. O movimento do quadril aí não é um segredo para a ciência. Ainda ninguém conseguiu explicar direito. Ainda bem que não reage, né? Ainda bem que ele ainda não xinga também, né? Senão ia ter vários pi. Tá chato. Pra ter não ter problema, eu não deixo. Vou ficar na galera ali. É verdade. Quem torce pro robô ir lá tirar a satisfação do cara? Levanta. Pessoal, esse é o típico problema complexo do mal. A gente acha que ele é até complicado ou complexo, mas ele vai mudar drasticamente a maneira como a gente encara as máquinas, tá? Só porque a gente é humano e a gente tem um troço chamado hormônio. A gente se sente até idiota. Falando assim, você fala assim, ai, eu nem tava torcendo pra ele, nada a ver, cara. Imagina. Não, eu nem tava puta com o cara que tá batendo no robô. Ai, que absurdo. A gente até começa a brigar com a nossa razão e nossa emoção. Mas todo mundo, de alguma maneira, se sente incomodado. Quando ele pega o taco, quando ele derruba, o barulho do robô caindo. A gente se vincula com quem anda a nossa imagem e semelhança. E como o nosso cérebro e nossos hormônios nunca tiveram que processar esse tipo de reação, a gente reage como se ele fosse um humano. A gente, inclusive, brinca, tipo, vai xingar, não vai? Será que ele vai te dar satisfação? A gente nunca lidou com isso antes. Então, isso é o típico problema complexo do mal. Vai mudar drasticamente a nossa relação. Será que vai ter lei trabalhista para robô? Não sei. Será que vai ter casamento? Não sei. Tudo que a gente arriscar pode ser que dê errado. Porque a gente vai ter que ir resolvendo enquanto está acontecendo, tá? Então, é importante que a gente reconheça que esse é o tipo de problema que os nossos alunos vão resolver. Tá? Sejam eles... Deixaram há muito tempo de ser problemas de engenharia. Pessoal, no livro do Harari, ele fala um pouco sobre o fato da gente achar que os carros autônomos são só um problema mecânico. Eles são um problema de convivência da humanidade. Porque a partir do momento que eu automatizo um carro, assim que eu sento no carro, eu vou ter que decidir quais são as decisões desse algoritmo. Se eu prefiro a minha vida ou da criança que passar na frente correndo atrás de uma bola. E por ser binário, os algoritmos, eu vou ter que tomar essa decisão antes de entrar no carro. E talvez eu tenha que declarar isso para a humanidade do entorno, para ele saber que aquele carro está prevalecendo sobre a minha vida e não da dos pedestres. Já pensou, pessoal? Seu carro mudar de cor, dependendo da opção que você selecionar lá no seu algoritmo? Será que as pessoas vão achar você legal, tanto quanto elas acham? Será que elas vão te achar egoísta? Não são? Pô, mas eu quero minha vida. Mas a gente começa a entrar em embates que são muito maiores do que se dá um dado ponto de vista técnico, tá? E isso vai acontecer muito rápido, tá? A gente sempre faz essa comparação. 30 passos lineares, a gente já conversou sobre isso, mas essa imagem é muito icônica para mim, porque 30 passos lineares, pessoal, a gente anda 30 metros, certo? Vou dar uma ajuda aí pra galera não de exatas. 30 passos lineares. 1, 2, os saltos são iguais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último termo é 30. Eu ando, se cada passo tiver 1 metro, eu ando 30 metros. Certo? Com 30 metros, talvez eu consiga atravessar esse corredor. Tá? E com 30 passos exponenciais? 2 elevado a 30 é o último termo. Aonde que eu chego com 2 elevado a 30 metros? Vamos, poder de estimativa. A unidade de medida está certa. Quantas? Pessoal, são 24 voltas no planeta Terra. Qualquer coisa que a gente inventou, qualquer processo, qualquer currículo,
qualquer mecanismo de aula, qualquer coisa que a gente inventa para funcionar para 30 metros, adianta só adaptar para dar 24 fotos no planeta Terra? A gente vai ter que fazer outra coisa. É outra coisa. Pensa num tecido. Cara, tecido que cobre 30 metros não dá 24 fotos no planeta Terra usando o mesmo material, usando a mesma lógica. A gente vai ter que inventar outro, tá? E aí eu queria que a gente abrisse aqui uma conversa, que a gente pudesse gastar essa última... acho que a gente tem uma meia hora ainda, para a gente tentar entender o que a gente vem fazendo, o que a gente não vem fazendo e poder compartilhar algumas histórias com vocês do que o Mastertech fez, tá? Porque pra gente, óbvio que dá medo, mas isso é muito mais uma oportunidade do que necessariamente um desafio. E aí eu vou até pular essa parte aqui, pessoal, porque eu queria contar algumas histórias para vocês do que a gente vem fazendo enquanto Mastertech, tá? A gente se posiciona como uma plataforma de educação contínua de habilidades do século XXI, tá? E uma das nossas teses é tentar usar a força de trabalho que já existe. A gente acredita muito na figura do professor como mediador, como facilitador. A gente não acha que essa figura vai sumir. Assim como a gente entende que ela é uma carreira do século XXI. Educadores de temas complexos vão ser extremamente necessários daqui para frente. A gente meio que se posiciona sendo esse parceiro, tentando ajudar as pessoas a explicar o que é blockchain, o que é Bitcoin, o que são esses novos modelos de negócio, enfim. O que é inteligência artificial para as pessoas não acharem que... Então, hoje a nossa tese é como se valer da força de trabalho que já existe dentro de um sistema educacional ou até mesmo no mercado de trabalho, tá? Então a gente, de maneira nenhuma, tenta criar maneiras de substituir esse professor e se instalar e trazer qualidade para ele, tá? A gente tenta tratar, e às vezes muita gente acha que a gente usa palavras fortes e discursos fortes, mas de alguma maneira a gente tenta tratar o assunto com a urgência devida. A gente tem muito medo de não conseguir resolver a tempo, de estar vivo para ver essas mudanças. E aí, quando a gente fala de diversidade, isso é uma das minhas preocupações. Eu tenho muito medo da gente não ter tempo de resolver esse gap de gênero e diversidade como um todo em STEM, principalmente. Hoje a gente tem uma força de trabalho muito reduzida de mulheres. Aqui no Brasil está em torno de 12% a 13%. E eu tenho um pouco de medo da gente acabar criando vieses tão fortes que a gente não consiga lutar contra. Então, a gente tem algumas histórias que já têm provado isso. Então, o wearables, por exemplo, que não sequer cogita o fato de você ser mulher e que a sua variação de temperatura é maior durante o ciclo menstrual, e aí eles ficam apitando porque você tem que ir para o hospital, porque, mano, você vai morrer porque essa variação existe. Você tá só bem saudável. Tá? A gente ainda tem isso. A Siri não entende o tom feminino, a Alexa tem dificuldade de entender, enfim. Eu tenho um pouco de medo da gente não tratar esses assuntos com a devida urgência e achar que a gente pode deixar para a próxima geração resolver e aí afundar antes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de analfabetismo digital, galera, ai, credo, que exagero, nada a ver. E aí você vai entrevistar as pessoas e pedir para elas explicarem como que a internet funciona e ninguém tem nem ideia. E as pessoas acham que tá tudo bem. Você usa 24 horas essa porra e você não sabe de onde ela vem, quem tá controlando, se você pode usar a mesma senha em todos os lugares, desde o e-commerce, da esquina até o seu banco. A gente tem que tratar esses assuntos com a devida urgência para que, quem sabe, a gente consiga catalisar esses processos de transformação e tá vivo para ver, tá? A gente brinca que começar já é um bom começo. A gente ainda fica pedindo uma certeza que não existe mais no século XXI. De novo, foi esse o tempo em que a gente podia dar respostas. Hoje, se a gente fizer as perguntas certas, já tá ó top. Tá? E a gente se cobra por isso. Tem as perguntas certas. A resposta a gente está testando. Eu não tenho a menor ideia se vai dar certo. Mas se a gente não começar, a gente nunca vai ter essa resposta. Então, começar é sempre o melhor começo. Tá? E a gente se provoca muito para não ficar criando a educação provável ou a tecnologia provável. Porque isso faz com que a gente se torne vítima de uma história ou de um futuro. A gente se cobra muito e sempre se pergunta se a gente está criando um futuro desejável. Na educação os professores vão acabar, não sei o quê. Tipo, você quer que acabe? É só você não querer que acabe. E aí as pessoas, tipo, opa,
quer dizer que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, né? Tipo, você primeiro tem que pensar o que você quer. E acho que é muito legal o movimento que vocês estão levantando de entender qual que é o futuro desejável do Centro Paula Souza. Não necessariamente qual que é o provável, porque talvez o provável era continuar fazendo educação técnica da maneira que vocês sempre fizeram, porque de alguma maneira a educação técnica vocês vão surfar uma onda aí, porque ninguém mais vai fazer faculdade de 4 anos, 5 anos. Vocês podiam sentar aí no trono do conforto e continuar fazendo o que vocês estavam fazendo há anos. Mas se provocar para construir esse futuro desejável de Centro Paula Souza é uma mindset certa, tá? Eu fico feliz de poder estar viva para ver isso acontecer. E a gente vem tentando olhar para isso. Então, como que a gente leva letramento digital para o interior da Amazônia, para a comunidade ribeirinha, ela mesma conseguir resolver os próprios problemas. Então, a gente tem um projeto do Barco Hacker dentro da ilha de Cumbu, que é uma ilha dentro da Amazônia, que recebeu há 4 anos energia elétrica. E receberam o melhor sinal de 3G que eu já vi na vida. Por quê? Chegaram com a última tecnologia lá. Então, bomba. Tá? E de alguma maneira a gente também se provoca. Será que é isso que a gente tem que levar para lá? Será que não? E aí eu sempre conto uma mesma história, porque quase todas essas crianças são da mesma família, tá? E é uma família que vive da colheita de açaí. Todo mundo já viu um pé de açaí? Pessoal, um pé de açaí, ele é fino e alto, bem alto. E aí para colher açaí você tem que subir, e eles têm toda uma técnica, eles amarram um pano no pé e tal, é bem treta. E aí, enfim, a gente estava ensinando sobre microcontroladores, internet das coisas, blá, blá, blá. E aí, no final, na apresentação final, a gente, e aí, qual problema você está resolvendo? E aí a gurizadinha falou, fome. Fome? Fome. Falei, tá, o que vocês fizeram? Então, aqui, o que acontece? Nosso pai tem que subir quase que cotidianamente para ver se o açaí está maduro. Só que toda vez que ele sobe, ele corre o risco de cair. E quando meu pai cai, a gente passa fome. Porque ninguém mais sobe no pé de açaí. Então, se ele tem que tomar esse risco muitas vezes na semana, a chance deles passarem fome é muito maior. E aí, o que eles fizeram, do ponto de vista técnico, é idiota, pessoal. E vocês, que são técnicos, sabem. Emendaram cabo de vassoura, colocaram um sensor de cor, né, de luminosidade na ponta, e eles encostavam na semente e viam se a tonalidade era típica do açaí maduro. E aí o pai não precisava ficar subindo e descendo. Pessoal, do ponto de vista técnico, isso é idiota, tá? Hoje, plaquinha microcontrolador custa, aqui na Santa Efigênia, então, mais barato ainda. Custam 50, 60 reais, você já compra o equipamento inteiro. Só que quando é que a gente ia chegar para ter esse nível de empatia? E é um pouco aí que a gente volta naquela história dos escribas digitais. Hoje, essa galerinha é obrigada a consumir coisas que a gente cria. Eu nunca tinha visto um pé de açaí, pessoal. Quando é que eu, apesar de todo o meu conhecimento técnico, ia conseguir chegar nesse nível de empatia? Talvez nunca, tá? E eles chegaram com 6 anos, e meia hora de experiência, tá? A gente hoje tem um projeto com o Facebook, e foi aí que a gente sacou que a gente estava fazendo política pública, e a culpa foi um pouco minha. Eu era extremamente resistente enquanto política, porque tinha uma visão exata do processo, enfim. E aí, uma vez, a gente foi participar de um congresso em Paris e quem estava do meu lado era a Cláudia Costin. E aí a gente começou a conversar, e ela falou, não, Camila, você está fazendo política pública ou não? Ai, que é você? Nada a ver. E aí passou aquela história, falou, a gente ainda vai se encontrar na vida e você vai sacar que você está fazendo política pública, mas tudo bem, vai chegar a sua hora. E aí a gente voltou para o Brasil e teve que embarcar para São Francisco para assinar um contrato com o Facebook, debaixo da diretoria de políticas públicas do Facebook, entendendo que a gente ia ajudar eles no processo de transformação econômica do Brasil, que é o segundo maior mercado deles, e o maior do ponto de vista de gastos. E eles têm um projeto com a gente chamado Estação Hack, onde a gente formou 1.200 alunos nesse último ano em front-end, em desenvolvimento front-end, num tom de tentar empregar esses jovens de extrema vulnerabilidade, de 16 a 25 anos, que de alguma maneira tem uma limitação de renda, tem alguma limitação de diversidade, limitação, não, absurdo falar isso, mas de alguma maneira representa alguma diversidade, então a gente acolhe muitos transgêneros, metade da turma é sempre negro,
metade da turma é imigrante para São Paulo, veio tentar a vida aqui em São Paulo. Então, a gente tem muito deficiente físico. Então, a gente tenta dar essa cara desejável para a ciência, para a STEM. E esse ano foram 1.200 alunos, a gente renovou o contrato, ano que vem vão ser 3.000 em 8 cidades diferentes. Então, a gente espera continuar fazendo isso com eles para desenvolvimento econômico do país. E a última história que eu queria contar, antes da gente abrir para comentários e perguntas, a gente entende programação e ensino digital como uma forma de empoderamento econômico e, com certeza, de autonomia. E a gente está montando uma escola atrás de um presídio feminino no Butantã, na tentativa de provar que se a gente conseguir ensinar, usar esses espaços de encarceramento como uma escola, a gente pode mudar drasticamente a economia do país e a maneira como a gente lida com os encarcerados. A nossa tese começa na mulher detenta, porque ela é muito diferente do homem detento. O perfil dessa mulher encarcerada, normalmente ela é cúmplice, ela não é a principal criminosa, e são crimes de renda. Então, normalmente são crimes da tentativa de aumentar a renda. Então, tráfico, roubo, furto. Normalmente isso não são crimes violentos, mas essa mulher presa, ela causa um efeito em cadeia para a sociedade muito grande, porque os filhos são abandonados, enfim. E a nossa tese começa aí, numa tentativa de tentar suprir um gap de mercado e tentar criar essa força digital vindo também das bases. Então, a gente levantou um dinheiro com a Fundação do CIT e está criando esse hub atrás desse primeiro presídio para a gente tentar provar uma hipótese. De novo, acho que, por que eu estou contando esse exemplo? É uma tentativa da gente seguir fazendo as perguntas certas. Vai dar certo? Eu não tenho a menor ideia. A primeira turma deu certo? Deu. A segunda deu certo? Deu. Mas se a gente não seguir perguntando, a gente nunca vai saber se isso seria possível ou não. Muita gente duvidou que a gente ia ensinar web sem internet. Porque o primeiro piloto a gente rodou dentro da penitenciária, dentro do encarceramento, e não pode ter internet. Então, a gente baixou vários sites para que elas tivessem experiência de busca, a gente colocou um servidor próprio, enfim. A gente conseguiu ir respondendo as perguntas conforme elas apareciam, tá? E acho que é um pouco essa provocação que eu queria deixar aqui para a gente começar a conversar sobre o que vai ser essa educação de tecnologia do futuro. Beleza? Acho que é isso.